virtualização, Hackintosh, o fim do Hackintosh ou uma nova era para o Hackintosh? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja muito bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai conversar aí sobre esse assunto tão polêmico que foi soltado na web aí, já mais precisamente no dia 12 de outubro, mas já é um assunto, são tecnologias que literalmente estão no mercado há mais de 10 anos, ou seja, há mais de uma década. A própria Apple faz o uso de tudo isso, inclusive, então não é nada muito adaptável ou nada muito fora da curva para a gente, nós, comuns, conseguirmos fazer a utilização dessa tecnologia. Só que como o mundo da virtualização é um pouco mais complexo, geralmente é utilizado aí no mundo enterprise, no mundo de negócios ou em grandes data centers, grandes empresas, a gente acaba aí ficando um pouco de fora talvez disso, mas essas coisas estão a mudar e é isso que eu quero trazer para vocês, tanto um pouco nesse vídeo quanto nos próximos vídeos. Quero ensinar de fato como criar essas máquinas e mostrar aí como que a gente pode tirar proveito de tudo isso, que com certeza vocês vão olhar para o Hackintosh ou até mesmo para um computador de uma forma aí totalmente diferente. Eu tenho certeza absoluta. E se falando de virtualização, nós temos basicamente aí dois tipos de virtualização no mundo da tecnologia. A gente tem o tipo 2, o Type 2, ou então até mesmo o Type 1, que é o tipo 1, traduzido literalmente. E a diferença entre eles basicamente é o seguinte: a virtualização mais comum que a gente tem e que está aos nossos alcances para nós, assim, é usuários domésticos, usuário de um Hackintosh, um desenvolvedor, aquela pessoa que tem dois computadores em casa, um notebook, esse tipo de coisa, é a virtualização do tipo 2, que é justamente essa, por exemplo, como um VMware Workstation, um VMware Player, ou por exemplo um VirtualBox, que é da Oracle, ou até mesmo qualquer outro tipo de virtualizador que você possa estar utilizando, mas que você dependa de ter pelo menos o sistema operacional instalado na sua máquina, seja ele o Windows ou Linux, ou o próprio macOS, porque ele também tem o próprio VMware, que assim como existe para o Windows, também existe para o macOS, inclusive ele tem o seu concorrente direto, que é o Parallels, que é outra empresa que faz softwares de virtualização, e todas essas empresas, todos esses softwares que estou citando, são todos softwares do tipo 2 de virtualização, ou seja, ele pega o teu setup, ele pega o teu conjunto físico ali do computador, ele vai montar de fato uma camada de software em cima disso, na qual ele vai ali simular ou emular ou virtualizar de fato o seu processador, a sua GPU, o seu disco rígido e tudo mais. E o grande benefício disso está justamente aí a gente ter às vezes um computador instalado com Windows ou com o sistema operacional que for, e a gente conseguir rodar aí simultaneamente outros sistemas operacionais, às vezes para ajudar para quem principalmente faz aí desenvolvimento de software, precisa utilizar containers, precisa simular softwares aí em cenários específicos, mas a gente sabe que esse tipo de virtualização ela deixa um pouco a desejar, principalmente no quesito de performance. Porém, contudo, entretanto, o problema de performance ele pode sim ser solucionado. E aí que entra outro tipo de virtualização, que é o Type 1, que geralmente é utilizado aí em grandes data centers, grandes empresas, e que é esse que foge um pouco da gente, mas chegou ao fim dele ficar fugindo. Agora a gente vai colocar a mão nesse negócio aí e a gente vai entender tudo o que está acontecendo e que está por vir. O que acontece com esse Type 1, ou esse tipo 1 de virtualização? Ela é conhecida também como Bare Metal, porque justamente o que acontece e o que ela faz aí por baixo dos panos e que é a grande sacada. Ela vai instalar um sistema operacional extremamente básico, extremamente leve e muito provavelmente sem interface gráfica para você, por exemplo, ficar ali mexendo no mouse, navegando na web, esse tipo de coisa. Ele vai instalar justamente o básico para o seu computador, ou o seu servidor funcionar, e a partir dali é gerenciado através, por exemplo, de um painel web, de um celular, de um tablet ou algum software destinado a cliente que ele vai conectar nessa máquina em que tem esse virtualizador do tipo 1 instalado e configurado, e vai realizar as mesmas configurações aí de máquinas virtuais que a gente já conhece para o nosso mundo do dia a dia mesmo. Só que o grande diferencial é o seguinte: ele consegue pegar pedaços físicos da tua máquina, ou seja, ele consegue pegar, por exemplo, uma placa de vídeo, que é o que mais nos interessa aí no mundo do Hackintosh. Ele consegue pegar, por exemplo, uma placa de rede, ele consegue pegar outros devices como, por exemplo, um Thunderbolt, qualquer device que esteja conectado nas PCI Express ali que existe dentro dos estoques da nossa placa-mãe. A gente consegue, por exemplo, entregar qualquer outro recurso, como uma placa de som, qualquer recurso físico que exista dentro do nosso computador,
de forma dedicada para a máquina virtual, e com esse artifício da gente conseguir passar os componentes físicos do nosso computador para dentro de uma máquina virtual, é onde tem aí todo o pulo do gato, porque a gente acaba não perdendo desempenho, ele não vai passar nem por esse mínimo sistema operacional que existe somente para virtualizar as máquinas e gerenciar, né, os dispositivos, ele vai passar direto para dentro da sua VM, ou seja, a gente consegue colocar aí recursos totalmente dedicados para a nossa máquina virtual e fazer toda a mágica acontecer. E quando a gente fala aí em mágicas acontecerem, qual é um cenário, por exemplo, que pode ser exemplificado com isso? Imagina que você tem aí teu Hackintosh, nele você tem duas GPUs, você tem, por exemplo, uma RX 580 para rodar o macOS e você tem, por exemplo, uma RTX da NVIDIA que você utiliza no Windows para jogar jogos, ou fazer qualquer coisa do tipo que demande uso gráfico ou que você precisa aí de fato do Windows. Você consegue, a partir desse virtualizador do tipo 1, né, Bare Metal, você consegue criar máquinas virtuais distintas, uma rodando o macOS, outra rodando o Windows, e entregando para cada um desses sistemas operacionais cada uma dessas respectivas placas, e as duas aí funcionando simultaneamente em monitores distintos, e melhor ainda, com um único mouse, um único teclado, você conseguindo navegar entre as áreas de trabalho de forma extremamente fluida, simplesmente movendo de um monitor para outro monitor ali com a setinha do mouse, sem precisar clicar, sem precisar tecla de atalho, sem precisar de absolutamente nada. Então, olhem o poder que esse tipo de virtualização, esse tipo de software traz aí pra gente. Outra coisa muito importante desse tipo de solução, e apesar de ter vindo à tona aí nos últimos dias na web sobre Hackintosh, virtualização e tudo mais, quando a gente vê aí, por exemplo, um serviço da NVIDIA sendo lançado no Brasil, em que a gente consegue jogar jogos aí, né, remotamente, sem delay, sem utilizar hardwares potentes, sem nada, é praticamente esse tipo de software que está entrando em jogo. É claro que tem, né, uma tecnologia a mais, tem recursos a mais, mas são sempre coisas bem semelhantes a isso aí que existem, né, sendo feitos e distribuídos, assim como tem, por exemplo, essa plataforma aí da Microsoft, que ela lançou recentemente aí a liberação de jogos, que a gente também consegue jogar esses games aí praticamente de forma remota e sem utilização aí de hardwares ou computadores super aí potentes, principalmente nessa época de pandemia aí que a gente não consegue nem comprar uma placa gráfica porque os mineradores não deixam, a crise não nos deixa, enfim, esse tipo de situação. Mas voltando, né, ao assunto aí de Hackintosh e virtualização, tem mais um item importante, a tal da EFI. A gente sabe que para qualquer máquina, qualquer processador, qualquer tipo de setup, a gente precisa ficar criando EFIs, sejam elas com o OpenCore ou até mesmo com o bootloader como o Clover, e cada setup precisa de fato de uma EFI específica, de uma configuração específica. O que funciona para um, às vezes não vai funcionar para outro, a não ser que a pessoa tenha literalmente o mesmo setup, a mesma configuração de devices e tudo mais. E aí também vem outra mágica maravilhosa aí dessa virtualização, é que a gente precisa usar uma única exclusiva EFI, de uma maneira praticamente assim universal falando, porque a EFI vai ser feita justamente para o software virtualizador, ou seja, vai ser feito para aquele software que vai ser posto dentro do nosso computador, que vai criar nossas máquinas virtuais, e é ele que precisa da EFI para rodar, né, o nosso macOS. Então, independente do hardware que você está utilizando, seja ele um Intel, seja um AMD, seja um AMD topo de linha, seja um Intel mais simples, seja um Intel mais robusto, um i9, um i5, um Ryzen 3, um Ryzen 5, um Ryzen 7, um Ryzen 9 ou até mesmo um Threadripper, a EFI vai ser justamente a mesma, ou seja, não tem diferença, e é justamente aí então que entra essa grande sacada e essa grande união de Hackintosh, uma única EFI, e essa EFI precisa ser sim ou de um OpenCore ou até mesmo de um Clover, mas ou seja, a gente precisa de uma única EFI independente do hardware físico que você está utilizando, e aliando tudo isso a essa virtualização com Bare Metal, que a gente consegue entregar os dispositivos físicos para a nossa máquina virtual, a gente não tem aí a perda de desempenho. Além disso, a gente tem outros recursos, outros benefícios que são extremamente assim, já são difundidos, já existem na camada de virtualização, e se a gente adota esse tipo aí de solução para rodar nosso Hackintosh, a gente também vai ter ganho, como por exemplo, a facilidade para rodar um backup, a facilidade para voltar até mesmo um backup. Imagina que saiu uma versão nova aí do macOS e você quer fazer o upgrade, você quer fazer a
atualização e você não sabe se a EFI vai funcionar com essa nova versão ou se vai ter algum tipo de problema. Você pode, de forma assim bem simples, parar a tua máquina, fazer o backup completo dessa tua máquina virtual, tem os recursos físicos conectados a ela, subir ela novamente, fazer todos os testes e em caso de qualquer tipo de problema, você volta para outra máquina virtual sem ter nenhum custo, sem ter maiores perdas, sem ter maiores esforços, tudo na base de simples cliques de botões de mouse em uma interface web. E quando a gente fala em interface web, acho que o último aí benefício que a gente tem, aliás, de ter N benefícios de utilizar essa plataforma, é a gente utilizar justamente o nosso celular para poder gerenciar essas máquinas. Imagine aí o seguinte cenário: você tem um hardware potente, você tem duas placas de vídeo nele, você tem, por exemplo, um Windows rodando, um Mac rodando, e você tem duas pessoas utilizando esse mesmo computador ao mesmo tempo com monitores, né, distintos, e daí nesse caso aí com mouse e teclados distintos também. Imagine que uma dessas pessoas é o seu filho, ele está jogando enquanto outra pessoa está trabalhando e você quer que o seu filho vá dormir. Tem como resolver isso de forma bem simples. Você pega o celular, você vai acessar um painel web e vai simplesmente desligar a máquina que está conectada no Windows e que está rodando jogos e vai mandar o seu filho dormir. Mas brincadeiras à parte, isso aí é apenas, né, um exemplo do que pode ser feito com essa tecnologia. Eu separei o material para vocês, está aqui já montado todo um laboratório funcional com tudo isso. Eu vou mostrar, a única coisa que eu vou ter que fazer um corte agora nesse vídeo, vou ajustar as posições aqui de câmera e tudo mais e volto logo na sequência para vocês para mostrar aí tudo funcionando, todos esses benefícios e essas facilidades que essa nova era de Hackintosh ou qualquer coisa do tipo que a gente possa chamar vai nos trazer aí com esse novo paradigma de criar as nossas máquinas e gerenciar todos os nossos recursos, sejam nossos setups, sejam os nossos Hackintosh, seja até mesmo uma máquina Windows que você queira virtualizar, queira criar mais estações de trabalho, por que não? Tudo isso é possível sem a perda de desempenho. Mas de qualquer forma, então, corte no vídeo e vamos botar esse negócio em prática e mostrar como que é feito. Então vamos lá, vamos ligar essas máquinas aí e ver o que acontece. Eu liguei aqui o computador principal. Na tela de cima aí, a gente vai ter o macOS rodando junto com uma placa de vídeo dedicada para ele, é uma RX 580. E aqui embaixo nesse notebook, eu estou usando ele com uma placa de captura para poder simular aí o segundo monitor, por eu não ter, né, enfim, outro monitor aqui para mostrar um ao lado do outro. De qualquer forma, está funcionando como um monitor qualquer, devido aí, né, a placa de captura. Então, a única coisa que vai ficar comprometida é um pouco aqui o tamanho da tela, que eu não consigo colocar em tela cheia no OBS, mas dá pra gente ter aí uma ideia. Ele já começou a carregar as máquinas, aqui na tela de cima o macOS sendo carregado e na tela de baixo aí o Windows sendo carregado, tudo de forma simultânea logo após a gente ligar, né, o computador. Ambos os sistemas aí já estão carregados. Aqui na parte de cima tem, né, o macOS rodando. Se eu vier aqui no About This Mac, a gente consegue ver justamente o Big Sur na versão aí 11.6, que é a última versão, né, existente do Big Sur disponibilizada para o público. Aqui a quantia de memória, a quantia de cores do processador, nesse caso aqui 8 cores e 8 GB de memória, e a placa gráfica aí, que nesse caso aqui então é a Radeon RX 580. Na tela de baixo, se eu pegar o mouse e passar ele aqui para baixo, ele já vai ativar aí automaticamente. Vou digitar a senha do meu usuário e ingressar no Windows normalmente. Eu vou pegar como exemplo, vou abrir o navegador, vou baixar uma aplicação aqui, entrar no site do Geekbench e olhem como ele é tão mágico que eu fui com o mouse para cima e ele já passou aqui para a tela do macOS. Mas voltando aqui, né, para a tela de baixo do Windows, vou vir aqui em Downloads, vou baixar essa versão, por exemplo, para o macOS, lembrando que estou dentro, né, do Windows, ele já está baixando aqui. Enquanto ele está baixando, vou voltar aqui para o macOS, ou seja, tudo de forma aí transparente e simples de alterar entre um sistema operacional e outro. Lembrando que aqui no Windows está sendo utilizada outra placa de vídeo, que no caso é uma RTX da NVIDIA, e aqui uma placa compatível com o macOS, que é a Radeon. Então aqui, enquanto o macOS está aberto, está aqui, né, o Windows funcionando, vou abrir mais algum aplicativo, vou carregar, por exemplo, o DaVinci Resolve. Enquanto ele carrega, eu vou passar novamente aqui para
para a tela de baixo do Windows. Ele já baixou inclusive o software. Eu vou vir aqui dentro, né, de downloads. Aqui dentro de downloads tem outros softwares que já foram baixados também, nem me lembrava que tinha os arquivos aqui. Mas para pegar como exemplo, então eu vou pegar o Geekbench. Ele tem um total aí de 122 megas. No caso do Windows, é Ctrl C para copiar. E se eu voltar aqui para o macOS, eu vou até fechar o DaVinci e vou apertar o Command V, que no caso do macOS é Command V e não Ctrl C. Note que ele já apareceu aqui na minha área de trabalho, ele já foi transferido o arquivo para cá. A gente também pode fazer o contrário. Vou entrar dentro do site aqui do OpenCore, vou achar o repositório deles para poder fazer o download. Vou entrar aqui dentro do repositório do GitHub, vou vir aqui em Releases e vou vir aqui embaixo e baixar aí a versão de release. Com o OpenCore baixado, eu vou entrar aqui dentro do diretório Downloads, está aqui, né, o arquivo. Eu vou simplesmente Command C para fazer a cópia, vou passar aqui para baixo no Windows, notem que eu já estou dentro do Windows, botão direito do mouse e paste. E está aqui já o arquivo do OpenCore. Não sei se está muito aí visualizável a questão da resolução das telas por conta da câmera aqui, eu não consigo gravar as duas ao mesmo tempo com a captura de tela. Então aqui eu já voltei até mesmo para o macOS e vamos fazer outro tipo de exemplo. Eu vou carregar novamente aqui o DaVinci. Enquanto ele carrega, eu vou vir aqui e vou carregar, por exemplo, aí um jogo, o COD Warzone. Vou abrir o jogo para poder simular, por exemplo, aqui o DaVinci sendo utilizado e aqui embaixo o jogo sendo utilizado com outra placa de vídeo, para vocês verem como é possível fazer essa utilização aí de maneira transparente, utilizando apenas um teclado, usando apenas um único mouse e fazendo toda essa integração entre os sistemas. Enquanto carrega aqui o jogo, vou voltar para o DaVinci, vou abrir o projeto aqui que eu estava trabalhando em cima e fazendo, né, as edições. Ele está um pouco zoada aqui a questão de tamanho da tela, fugindo bastante do espaço aqui embaixo, porque eu deixei aí ele configurado na maior resolução possível para poder ficar um pouco mais visível na câmera. Mas de qualquer forma tá aqui o DaVinci. Eu não consigo entrar na coluna aí de edit, né, para fazer as edições, mas eu vou deixar o vídeo rolando aqui. Enquanto roda, vou voltar aqui para o COD Warzone, passando apenas o mouse para baixo. Aqui o vídeo sendo tocado e aqui, né, o jogo rodando. Logo que ele carregar, já vou abrir as estatísticas para vocês poderem ver a quantia de FPS e a quantia aí de processador que está sendo utilizado. Vou carregar o conflito. Se eu não estiver enganado, o conflito é 100 jogadores de um lado e 100 jogadores de outro, totalizando aí 200 jogadores. Se eu não estiver enganado, porque eu acho que o modo normal ele é 100 jogadores no total. Então aqui ele carrega um pouco mais a máquina e faz um uso um pouco mais intensivo do processador, poder, enfim, né, simular uma carga um pouco mais elevada enquanto está rodando o DaVinci aqui em cima. Enquanto ele entra no jogo, vamos voltar para o DaVinci, apertar barra então. Aqui no DaVinci vou parar e voltar o vídeo algumas vezes para poder simular algumas coisas, já que os botões aqui embaixo não estão aparecendo. Inclusive quando vem aqui para baixo, notem que ele já vem até automaticamente para o jogo. Vamos voltar aqui para cima e vamos ver o que a gente pode fazer. Vou apertar a barra para parar, não consigo nem exportar o vídeo aqui porque não consigo aparecer o negócio aqui embaixo. De qualquer forma, tá aí o DaVinci rodando. Vou voltar aqui pro jogo, notem, estou já jogando aqui novamente. E para vocês verem as estatísticas, eu abri aqui, tem o MSI Afterburner rodando, então tem aqui um total aí de 50% de CPU sendo utilizado, total aí de 95% da placa de vídeo sendo utilizado, então a princípio não tem gargalo nenhum, e a quantia de FPS está justamente em 180 FPS rodando o jogo aqui em cima, enquanto está tendo o play aqui em cima do DaVinci Resolve. Lembrando, está na mesma máquina, ambos os sistemas operacionais ao mesmo tempo rodando, e junto essa integração aqui de um único teclado com ambos os sistemas aí operacionais. Vou fechar o jogo aqui, vou passar aqui pro DaVinci, vou fechar o DaVinci, vou abrir, por exemplo, um vídeo aí do YouTube, pegar um vídeo de um canal aí bem legal aí de Hackintosh, que a galera curte, eu acho, colocar outro vídeo aqui para tocar. Enquanto tocando o vídeo aqui, vamos voltar pro jogo aí, se quebrar um pouco no jogo. Notem que eu sou bem prego, não acho nem os caras para tirar, mas nós estamos aí dando uns tiros. Mas a ideia é justamente mostrar aí a quantidade de FPS, mostrar que são placas diferentes que estão rodando, né, justamente os dois sistemas operacionais, e mostrar aí essa fluidez que existe entre os devices de teclado e mouse, entre uma tela e outra, mudando, né, facilmente entre um ambiente e outro. Outra coisa legal, eu vou mostrar para vocês, não sei se vai ficar muito visível aqui nessa tela, quando você entrar dentro do gerenciador aqui, que gerencia todas as máquinas virtuais, que é a solução do Proxmox. E lembrando que o Proxmox, ele é um software de virtualização bare metal, ou seja, do tipo 1, e o melhor de tudo, ele é free, ou seja, não tem custo nenhum, a gente pode utilizar aí sem precisar investir em licenciamento de software, ou enfim, pagar ou adquirir algo do tipo. Aqui a gente consegue ver o consumo total da máquina, então notem que eu tenho gráfico com histórico da última hora que está selecionado aqui, mas eu posso colocar gráfico do último dia, gráfico da última semana, gráfico do último ano. Então esse software dá um monte de controle para nós, tanto de processador, memória, tráfego de rede aqui embaixo, então a gente consegue ver até mesmo o próprio tráfego de rede total do servidor, e a gente também consegue ver aqui no canto, selecionando ambas as máquinas aí de formas distintas para a gente fazer, né, o monitoramento, caso a gente queira,
esteira, enfim, caso a gente queira fazer qualquer outro tipo de atividade. Aqui eu vou voltar pro jogo, eu fui expulso por inatividade, talvez porque eu não tenha jogado, mas era isso aí que eu queria mostrar para vocês, mostrar que esse negócio funciona e vamos voltar aí para o final do vídeo. E chegamos ao fim de mais um vídeo, porém não chegamos ao fim das novidades. Tem bastante coisa por vir aí nos próximos dias que, é claro, vou anunciar a vocês, afinal de contas faz parte do conteúdo do canal. E retomando também um pouco mais sobre esse assunto de virtualização, pense no seguinte cenário: a Apple está migrando para os processadores M, né, o Apple M1 e futuramente, né, outros processadores dessa linha. Porém, a linha do Mac Pro, aquela linha que custa os dois braços, mais umas costelas, mais uns rins, essa linha continua aí intocável, continua com processadores da Intel, no caso os Intel Xeons, provavelmente devem continuar aí por mais um tempo. A partir do momento que a Apple migrar esses processadores da linha Mac Pro para os processadores proprietários dela, essa linha M, ainda teremos suporte, né, do sistema do macOS para processadores Intel x86, simplesmente porque vai ser muito difícil você imaginar que alguém vai pagar os olhos da cara numa máquina, uma máquina profissional, provavelmente é utilizada aí por grandes estúdios, e simplesmente do dia para a noite ela não vai mais ter suporte porque a Apple resolveu aí trocar esses processadores. Então a gente tem ainda uma vida longa para o macOS, e quando a gente fala em virtualização, a gente aumenta ainda mais essa vida, então trazendo aí um benefício gigantesco para nós que gostamos desse mundo, que adoramos utilizar o nosso famoso Hackintosh. E nos próximos vídeos vou estar ensinando vocês a criarem todo esse ambiente, trazendo mais detalhes, trazendo outros benefícios que a gente tem com essa plataforma aí de virtualização, porque ela não vai acabar por aí apenas virtualizando o seu Hackintosh. Ela vai trazer junto dela justamente os benefícios da virtualização. Caso você não conheça, você vai passar a conhecer nos próximos capítulos. Então nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!